Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é A Tentação e o Jejum, publicada no jornal Gazeta de Notícias no dia 10 de maio de 1970. Como o Espírito da Verdade explica, através do céu da LBV, o jejum e a tentação de Jesus, narrados pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. O jejum e a tentação do Mestre são igualmente uma figura. Como vos explicaremos daqui a pouco, só foram consideradas reais pelos homens em consequência dos comentários que finda a missão terrestre do Cristo. Os apóstolos e os discípulos teceram em torno do discurso que ele, doutrinando, proferiu sobre as tentações a que está sujeita a humanidade, as ciladas que lhe armam os espíritos do mal, da perseverança e da fé com que lhes deve resistir. Esses comentários, sob a influência dos preconceitos do tempo e das tradições hebraicas, criaram a opinião de que aquele discurso, dadas as circunstâncias em que foi pronunciado, resumia o que se passou com o próprio Jesus. Daí o tratarem os evangelistas de um jejum e de uma tentação a que Satanás teria submetido o Mestre, como se falassem de fatos materiais, fatos reais ocorridos pessoalmente com o Salvador. Tais fatos, porém, tidos como reais, materialmente produzidos do ponto de vista das autoridades religiosas, são um emblema. Como poderia ter acudido à mente do homem a ideia de rebaixar dessa forma aquele que o próprio homem considera uma fração de Deus, uma parte do grande todo que governa o universo? Tal opinião, aliás, se enquadrava sofrivelmente nas ideias panteístas. Como puderam rebaixar essa fração da divindade ao ponto de pô-la em contato com o demônio, o maldito, expulso do céu por Deus, sem se lembrarem de que assim era o próprio Deus quem, por uma fração de si mesmo, descia a condição de dialogar com o anjo do mal e até ficar na sua dependência?
Como admitir que Jesus, sendo homem e, portanto, sujeito a enfermidades e necessidades da existência terrena, tenha podido viver 40 dias e 40 noites no deserto sem tomar alimento algum? Como admitir que, sendo Deus, tenha Jesus sentido o tormento da fome ao cabo dos 40 dias e 40 noites, que o haja sentido ao ponto de animar tentativas audaciosas do anjo caído, que, entretanto, seria dentro em pouco forçada a abandonar as suas presas, os demoníacos, exatamente pela potente vontade do mesmo Jesus? Como se vê, foi o homem, de um lado, bastante orgulhoso e, de outro, bastante contraditório. Deu a si mesmo por libertador um Deus, submetendo esse Deus ao império de Satanás, pondo-o em contato com este, de maneira a lhe sofrer a influência pela tentação. Pobre humanidade, que busca o maravilhoso nas coisas mais simples, que repele por impossíveis as mais evidentes e que avilta, sem ter disso consciência, aquele a quem, levada pelas suas superstições, ela mesma faz participe da divindade e a quem, ao mesmo tempo, coloca, quanto ao presente e ao futuro, Satanás o deixou por algum tempo, à mercê desse outro que, maldito por toda a eternidade, sem esperança de perdão, emprega sua força, a sua vontade, o seu poder em lutar contra o Criador. Todavia, não a condenamos por isso, porque essa crença numa tentação material teve a sua razão de ser, como vos explicaremos. O que ocorreu tinha de ocorrer na marcha dos acontecimentos. Tudo tinha o seu cabimento como condição e meio de progresso, na via gradual dos sucessos, sempre acordes do mesmo modo que as interpretações humanas, com o estado das inteligências, com as necessidades das épocas da história, cada uma das quais representa um dos estágios que cumpre a humanidade percorrer para progredir constantemente, abrindo pouco a pouco os olhos à luz e à verdade. A proporção que vai sendo preparada para receber essa luz e essa verdade, que lhe são dadas na medida do que ela pode suportar e de maneira a esclarecê-la sem jamais a deslumbrar. O Espírito da Verdade, que abre uma era nova à humanidade e que vos ensina a origem espiritual de Jesus, mostrando com esse ensino que o jejum e a tentação de Jesus são apenas simbólicos. Vem igualmente fazer-vos conhecer, a este respeito, a realidade das coisas, isto é, as próprias palavras do Cristo ao povo, das quais nasceu a crença naquele jejum e naquela tentação. O Espírito da Verdade vem, ainda, explicar como e quando os apóstolos e os discípulos foram induzidos a pensar que o que Jesus ensinara de modo geral constituía o resultado do que se passara, enquanto o Mestre esteve ausente, o resumo do que ele pessoalmente experimentara. Acompanhai a aparente vida humana de Jesus, pregando constantemente pelo exemplo a caridade e o amor. Acompanhai-lhe as palavras, os atos, os ensinamentos, e o vereis sempre submisso,
na medida do que o exigia a sua missão terrena, aos usos, costumes e tradições dos hebreus, assim como a inteligência daqueles a quem se dirigia, a fim de que todos o compreendessem e, sobretudo, escutassem. Tudo isso para assegurar o bom desempenho de sua missão e conseguir que ela desse frutos no momento e no futuro, que frutificasse primeiro pela letra, depois pelo Espírito.